Todos me escutam bem? Sim. Legal. Bom, eu sou o Dr. Turon, tá? Hoje eu estou iniciando nosso primeiro webinar. O tema escolhido para nosso webinar hoje foi Ambientes de Desenvolvimento Integrado e Editores de Código, tá? Chegaram muitas dúvidas, pessoal, em relação aos ambientes que a gente está conhecendo, né? Às vezes a gente está dentro de um ambiente, às vezes a gente está dentro de outro ambiente, uma vez a gente usa o VS Code, outra hora a gente usa o Sublime. O que acontece, né? As pessoas não tiveram muitas dúvidas. Os alunos sempre perguntam para nós, os tutores, por que eu não posso usar um único, ou por que eu não posso usar aquele, ou por que a gente não pode usar esse editor, por que eu não posso usar, por exemplo, o VS Code para fazer tudo, né? Então, hoje, a gente vai dar um panorama para vocês do uso dessas ferramentas, para que serve essas ferramentas, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, eu vou abrir no finalzinho aí um tempo para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá? O que eu falei para vocês agora um pouquinho antes, quando a gente estava offline, não tem necessidade de vocês tentarem copiar o que está sendo apresentado aqui para vocês, porque tanto a apresentação quanto o vídeo que está sendo gravado hoje, eles serão disponibilizados, tá, no máximo até amanhã aí nos materiais complementares de vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre ambientes integrados versus editores de códigos, entender um pouquinho isso, tá? Bom, o editor de código, ele é um programa de edição de texto, tá? Projetado especificamente para edição de código fonte de um programa de computador, tá? Então, os editores de código, pessoal, nada mais são do que um local, né, onde vocês podem estar escrevendo o código de vocês manualmente, tá? Ou seja, você tem algum tipo de auxílio desse código? Tem, tá? Então, às vezes, você tem um autocompletar, tá? Às vezes, você tem uma indentação, né? Então, esses editores de códigos, eles facilitam a nossa vida, no sentido de às vezes, propiciar para a gente uma facilidade na hora de edição do código, tá? Eu deixei aqui na tela para vocês alguns editores de códigos que a gente costuma utilizar, João, tá? Oi, não tá aparecendo a sua tela. não está aparecendo? Não. Oxe, desde o começo não está aparecendo? Vocês viram alguma tela? Não viu não. Então vamos lá, vou tentar compartilhar de novo com vocês aqui, só um minutinho. Pessoal, eu vou pedir para o Diego. Diego, você está com uma imagem compartilhada aí, que eu não sei o porquê. Eu vou tentar compartilhar a minha novamente. Vocês estão vendo a minha tela agora? Agora tá. A joia. Então, pessoal, dando sequência aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, um editor de código é um editor de texto, tá? Um pouquinho mais tecnológico, tá? Voltado para a área de desenvolvimento. Então, eu coloquei alguns editores de código aí que vocês talvez já conheçam, tá? Que é o VS Code, o Sublime, o Atom, o Notepad++, o Breakit, né? São alguns editores de código que a gente tem aí para trabalhar, tá?
O VS Code, pessoal, existe aí meio que uma discussão no mercado. Ele é um editor de código, né? Ou ele é uma interface de programação, que a gente chama de IDE, tá? Então, existem aí algumas discussões, porque o VS Code, ele é um editor de código bem completo, tá? Então, existem aí alas que dizem que o VS Code já é um IDE, tá? Eles dizem que o VS Code é um editor de código. Então, para acabar com essa guerra aí entre facções, eu coloquei o VS Code entre os dois, tá? Entre um editor de código e um IDE, tá? Que daqui a pouquinho eu já explico para vocês o IDE. Pessoal, eu vou pedir para vocês darem um auxílio para mim aí, para se vocês puderem estar autorizando as pessoas quando elas forem entrando. Tá? Já tô fazendo isso. Legal, obrigado, Kátia. É, então é isso. Então vocês vão perceber aí que o VS Code vai estar transitando entre os mundos aí, tá bom? Vou falar um pouquinho para vocês, então, já que eu mencionei sobre ele, vou falar um pouquinho sobre o VS Code, tá? O VS Code ele foi desenvolvido pela Microsoft, tá? Ele é possível se instalar dentro do Windows, do Linux ou dentro do macOS, ok? Ele possui um suporte para depuração, tá? Para verificação do código, tá? E ele possui também, eu vou pedir só colocar uma aspas para vocês aí, tá? Que ele possui também um Git incorporado, tá? Esse Git, pessoal, eu vou explicar. A hora que eu terminar essa tela aqui, ó, da apresentação do VS Code para vocês, eu vou explicar um pouquinho para vocês do que se trata esse Git incorporado, tá? O VS Code tem um realce de sintaxe, ou seja, conforme vocês vão escrevendo e hierarquizando o código de vocês, o VS Code vai colocando cores diferentes para identificar a hierarquia do código, a indentação do código, tá bom? Outra coisa que o VS Code faz é a complementação inteligente do código. Ou seja, o VS Code ele pega o código que vocês estão desenvolvendo, né? E ele acaba preenchendo para vocês. Por exemplo, vocês vão escrever lá colocar dentro de um código HTML, por exemplo, vocês vão colocar um div, por exemplo. Então, quando você abre a tag div, ele já fecha automaticamente. Tá? Então ele sabe que é necessário aquela tag para estar encerrando a linha do div, né? Então por isso que a gente fala que ele faz uma complementação inteligente do código, ou seja, sem você precisar entrar lá dentro do aplicativo, ele mesmo vai lá e já faz a finalização do código para vocês, tá bom? Uma outra coisa bacana do VS Code é que ele pode ser customizável, ou seja, você pode alterar o layout ou instalar alguns plugins dentro do VS Code, tá? Nem todos os editores de código, eles são dessa forma, tá, pessoal? Uma outra coisa interessante é que existem diversos codificadores hoje no mercado e cada um tem uma propriedade, tá? E é lógico, cada um tem uma propriedade, cada um tem uma horda de pessoas que são fanáticos aí por cada um dos codificadores, tá? O VS Code ele é um software de código livre, né? Ou seja, ele tem o código aberto, por isso exatamente ele é um código, ele é um codificador personalizável, né? Porque você pode ir lá dentro e fazer uma alteração, se vocês quiserem, dentro de alguma coisa, tá? Mas de alguma ferramenta, mas ele
está sobre uma, por cima, aliás, por cima não, por baixo de uma licença proprietária da Microsoft, tá bom? Como eu comentei com vocês, aqui atrás a gente fala um pouquinho que o VS Code, ele é um cara que ele tem um Git incorporado, tá? Então a gente vai entender um pouquinho, pessoal, o que é esse tal de Git aí, né, incorporado. O Git é uma coisa bastante importante para nós que somos desenvolvedores, tá? Então eu vou tentar explicar para vocês direitinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar perguntando sobre esse tal de Git, tá? Então, bastante atenção. Quando você é um programador, tá? Quando você começa a desenvolver um aplicativo, né? Você pode, quando você finaliza esse aplicativo, você vai lá, pega esse aplicativo, pega tudo que você desenvolveu, põe numa pasta compactada e guarda esse programa para estar fazendo a entrega dele ou para posteriormente vocês poderem estar mexendo, tá? Só que um aplicativo, ele é passível de mudanças, né? As mudanças podem ocorrer de várias formas, né? A gente pode estar, poxa, eu tive a necessidade, eu estou fazendo, por exemplo, a construção de um aplicativo para estar administrando, por exemplo, uma locadora de veículos e, de repente, apareceu no mercado um outro conceito de veículo, por exemplo, conceito de veículos elétricos, né? E a gente sabe que o conceito de veículos elétricos é bem diferente dos motores a combustão, né? Então, várias outras coisas precisam ser alteradas dentro do programa. Por exemplo, vamos supor aí que a gente vai fazer um cadastro de um veículo elétrico. Então, tem coisas que veículo elétrico não tem, né? Então, por exemplo, vamos pegar aí, ó, um veículo a combustão tem necessidade de fazer uma troca de óleo, né? A cada 10 mil quilômetros, a cada 5 mil quilômetros, tem necessidade de fazer uma troca de óleo, né? Veículo elétrico, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas não usa óleo, né? Então, não tem a necessidade de fazer nenhuma manutenção preventiva, troca de óleo, nem nada, tá? Então, o que acontece? Uma coisa nova surgiu que precisa ser colocada dentro do sistema. Então, o programador, quando ele faz isso, ele vai lá, né, e faz um acréscimo de alguma coisa dentro do sistema. Ele acaba criando, né? Ele tinha aqui o trabalho, que foi o programa que ele desenvolveu inicialmente, né? Então, ele cria um outro arquivo chamado trabalho final. Em cima desse trabalho aqui, ele criou um trabalho final, né? Aí o que acontece? Passou mais uns dias, ele descobriu que uma secretária notou que o programa precisa de alguma inclusão de um módulo, por exemplo, para controle de oficina, né? Então o trabalho final, que era um trabalho final, acaba virando um trabalho final, né? Quando isso já não aconteceu com vocês, né? Então, passa mais um tempo, descobre que precisa fazer mais alguma coisa no programa, aí vira trabalho final para entregar, né? Então a gente vive fazendo essas doideiras aí quando a gente está fazendo, nós estamos programando, né? Então vocês imaginem, né? Vocês começam a guardar esses arquivos aqui, chega uma hora, pessoal, eu preciso fazer a entrega, mas eu vou entregar qual agora? Né? Eu vou entregar o final para entregar 2, o trabalho final 2, o trabalho final 2, o trabalho final 3, né? E vocês imaginem que esse é um sistema que é um sistema pequeno, né? Tem quase 3 megas aqui, tá? Mas você imagina se esse fosse um sistema enorme, por exemplo, né? Então a gente ia ter um monte de programas de diferentes versões, né?
instaladas dentro do mesmo computador. Ou seja, além da confusão que você teria, que você poderia gerar entregando uma versão errada para o seu cliente, você estaria armazenando muito peso, né? Então o Git, pessoal, ele veio para facilitar isso, né? Então você imagine, ó, a primeira versão do aplicativo é um carinha, né? É o código-fonte do aplicativo. Depois o aplicativo sofre uma mudança, o carinha recebeu uma barba, né? E depois o carinha recebeu um óculos. Então são três aplicativos onde esse cara aqui, ó, é chamado de aplicativo base, né? E esse aplicativo base aqui, ó, ele acabou recebendo melhorias, tá? Até chegar à posição final aqui, tá bom? O Git, pessoal, ele é um aplicativo que trabalha com versionamentos, tá? O que é isso? Pô, vamos entender as características dele, ó. Ele recupera versões antigas do seu programa. Então, ao invés de você ter vários programas instalados dentro do seu computador, você tem um programa só, né? Você já deve ter visto isso, né? Então, todo mundo que usa Windows, por exemplo, já viu isso. Então, a cada tanto tempo, a Microsoft lança aí uma versão diferente do Windows, né? Poxa, Tua, mas existe quantos códigos de Windows hoje no mercado? Gente, existe vários, né? O que eles acabam lançando são versões diferenciadas. Então, o Git ele é um programa que cria versionamentos de um programa, tá? E ele permite para vocês, com um único arquivo, né, criar versões diferentes, ou o que a gente chama de pontos de restaurações, tá? Então, você começa a fazer o seu programa 0.0. Então, o que acontece? O Git permite que você faça o versionamento do seu programa para 0.1, para 0.2, para 0.3, para 0.4. O Git ele mantém um histórico disso, né? Ou seja, ele cria um arquivinho, né? Que é um arquivinho que a gente chama de um arquivinho de biblioteca, aonde ele registra quais foram as alterações que foram feitas no programa. Tá ok? E quando você precisa de uma versão anterior, ele desfaz, né, aquela alteração que você fez, tá? Então, as vantagens aí do Git, né? Ele recupera versões antigas do seu programa, né? Então, ao invés de você ter vários códigos-fontes, ele cria um roteiro de quais alterações foram feitas, e ele tem a capacidade de fazer uma engenharia reversa, ou seja, ele volta para trás, né, as coisas que você já fez, né? Isso a gente chama de engenharia reversa, tá? É possível, dentro de uma ferramenta Git, você fazer comparações de versões, né? Ou seja, eu tenho a versão... deixa eu voltar aqui. Eu tenho a versão 1.0, né? E eu tenho a versão 1.3. Né? O que foi feito nesses versionamentos? O que aconteceu de evolução dentro do meu programa? Né? Dentro deste programa aqui, foi que esse sujeito aqui recebeu uma barba, depois ele recebeu um óculos. Tá bom? Então o Git armazena essa informação. Olha, o programa fonte, o programa raiz aqui, né? Ele recebeu uma barba e recebeu um óculos. Então ele tem isso armazenado dentro do Git, tá? Então, se eu quero ver o código fonte, eu só digo, olha, eu quero ver a versão 1.0. Automaticamente o Git faz uma engenharia reversa e mostra seu código na versão 1.0. Tá bom?
Então, ele compara as versões, então ele pega a versão inicial e a versão final e mostra para vocês como que elas se diferem uma da outra, te mostra realmente aonde foi que foram feitas as alterações. Então, você não precisa ir, por exemplo, de linha em linha de código do seu programa, verificando o que você fez da versão 1 até a versão 4, por exemplo. Tá? E ele vai te mostrando passo a passo quais foram as alterações feitas, tá? Uma outra coisa bacana também é que ele permite colaboração, tá? Ou seja, quando você tem o Git dentro do seu editor, ele permite que várias pessoas colaborem com o desenvolvimento daquele programa. Daqui a pouquinho eu já vou explicar para vocês mais a fundo o que é essa colaboração, tá? Ele permite para você também criar ramificações deste programa, tá ok? Para quê? Para que que você possa desenvolver dentro desse programa diversos módulos ao mesmo tempo, tá? Também vou explicar daqui a pouquinho para vocês. E ele permite um compartilhamento do código-fonte, tá? Ele permite para vocês, por exemplo, pegar um único código e mandar esse único código para quem vocês quiserem, tá ok? Sem a necessidade, né, de ter que, poxa, mas qual arquivo eu vou mandar? Você tem um arquivo único. Pega esse arquivo único e manda, tá ok? Então ele permite para você fazer esse tipo de coisa, tá? Eu acho que você já deve ter ouvido falar de um tal de GitHub, né? Na verdade, o GitHub é como se ele fosse, na verdade, uma rede social, um ambiente onde os programadores desenvolvem os seus programas e compartilham, às vezes, o seu programa. O Git, pessoal, ele é uma ferramenta que você, ou ele vem instalado com o seu codificador, tá? Ou ele vem, o seu codificador ou com o seu IDE, né? Que a gente vai conversar mais para frente. Ou ele pode ser instalado na máquina de vocês, tá bom? Esse programa que faz versionamentos de códigos, de programas, tá? Ou você pode utilizar o que a gente chama de GitHub, né? Que ele funciona igual o Git, né? Que é esse programa, só que ele está no ambiente da nuvem, ele está no ambiente web, tá bom? Então ele permite que vocês façam as duas coisas, tá? Ou trabalhe localmente ou trabalhe lá na web, né? E meio que os programadores, a reunião desses programadores aí que utilizam o GitHub formou meio que uma rede social focada na área de desenvolvimento, tá? Então, existe um site chamado GitHub, sim, né? Existe lá um site, que é o site do GitHub, né? Onde a comunidade toda posta seus trabalhos, recebem ajuda para o desenvolvimento de algum código, né? Existe lá uma biblioteca de códigos e versionamentos disponíveis, tem alguns aplicativos, tá? Aliás, de alguns não, de milhares. Então, às vezes, pessoal, é bacana vocês já se cadastrarem aí no GitHub para conhecer um pouquinho, já começarem a se familiarizar com o uso dessa ferramenta, tá? Que ela é importantíssima para vocês aí, que é claro que vocês estão entrando dentro da área de desenvolvimento, vocês não podem ficar fora dessa, tá bom? Vamos falar um pouquinho da diferença dos dois, tá? Tanto do Git, que é um programa instalado localmente, quanto o GitHub, que ele é instalado em nuvem, tá? O Git instalado localmente e o GitHub em nuvem, ou seja, fica na internet, tá? O Git foi lançado em 2005, tá? Pessoal, quem criou esse sistema de versionamento foi um cara chamado Linus Torvald, tá?
O Linus Torvald, ele foi o cara que desenvolveu o Linux, tá? Mas, na verdade, só por curiosidade, né? O Linux, ele chama Linux, né? O sistema operacional Linux, por causa do Linus, tá? Ou seja, o Linus Torvald, quando ele estava lá ativamente aí dentro do mercado, ele queria acabar com a hegemonia da Microsoft em cima dos sistemas operacionais. E existia um sistema operacional de rede chamado Unix, tá? E o Linus Torvald, ele lançou uma carta mundial dizendo para todos os programadores do mundo, os senhores programadores do mundo, estamos criando um sistema operacional baseado em cima da plataforma Unix, né, que é um sistema operacional também, e nós estamos querendo quebrar a hegemonia da Microsoft, né, sobre o mercado de sistemas operacionais, né? E aí ele convidou programadores do mundo todo a criar o Linux. Se você pegar a palavra Linux, né, é o começo do nome dele, que é Linus, né, e o sistema operacional é Unix, então virou Linux, tá? E aí ele acabou criando esse sistema operacional. E o Linus Torvald também criou, né, este programa chamado Git, que ele trabalha com versionamentos de aplicativos, né? E todo mundo usa Git hoje, porque, gente, é muito mais fácil trabalhar com uma versão de aplicativo, com um arquivo de aplicativo, ao invés de você trabalhar com centenas ou quiçá, milhares de arquivos de um mesmo aplicativo, né? Então, você cria essas versões para poder facilitar aí a manipulação dos dados, tá? Então, o GitHub, como eu falei para vocês, foi lançado em 2018, tá? O Git, ele foi criado pelo Linux Foundation, a qual era presidida pelo Linus Torvald, tá? E o GitHub, tá? Ele foi comprado pela Microsoft em 2018. Então, quando vocês estão utilizando o site do GitHub, vocês estão utilizando um site que é de propriedade da Microsoft agora, tá? O Git, ele faz o controle de versionamento, ou seja, ele controla a versão de um aplicativo, né, e permite o compartilhamento de códigos, tá? E o GitHub, ele hospeda esse código, tá, num lugar centralizado, ou seja, você tem lá dentro do site, dos servidores do GitHub, espaços selecionados onde você pode colocar o seu código-fonte. Tá? Pessoal, código-fonte é aquele código que pode ser modificado, tá? É o código-mãe, né? O primeiro cara que foi lá e desenvolveu um código, ele desenvolveu o código-fonte, o primeiro código, tá? O Git, ele permite para vocês trabalhar com um sistema que a gente chama de command line, ou seja, com comandos de linha, né? E o GitHub, ele é administrado pela web, tá? Existe, né, o Desktop Interface Git, né, que a gente chama de GUI, o Git GUI, que na verdade é uma interface que a gente pode utilizar para usar o GitHub, tá? E o GitHub, ele permite vocês, ele tem uma interface de desktop que assim que você entra lá dentro do site, você já começa a enxergar essa interface de hub, tá? Do GitHub, tá bom? Existem, lógico, outros sistemas operacionais aliás, outros sistemas operacionais não, né? Existem outros sistemas que competem com o Git e o GitHub, tá? Então, você tem aí o Mercurial, que é um aplicativo que também trabalha com essa questão de
de versionamento de aplicativos, tá? Você tem o Subversion. O Subversion também, ele é tipo um Git, tá? Só que ele é um programa que ele trabalha com... ele é um programa proprietário, né? E vocês têm o IBM ClearCase também, que é um programa proprietário desenvolvido, claro, óbvio, pela IBM, tá? Em contrapartida, existe também, dentro do GitHub, alguns sites que trabalham com a questão do versionamento e hospedagem, né, de códigos, que é o Atlassian, e o Bitbucket também, e o GitLab, tá? O Git, ele é open source, né? Ou seja, ele tem um copyleft, né? Eu acho que vocês já ouviram falar de copyright, né? Ou seja, direitos de cópia, né? Existe um negócio chamado copyleft, né? O copyleft, pessoal, é realmente licença aberta, tá? É o com qual trabalha o Git, tá? Então, a licença do uso desse programa de versionamento, tá? Ele é open source, tá? Ou seja, liberado para quem quiser usar, tá? Já o GitHub, ele tem versão gratuita, lógico que para atrair a comunidade, né? Porque se ele não tem a versão gratuita, a comunidade foge, né? A comunidade de programadores. Então, ele tem uma versão gratuita, que é uma versão excelente, muito legal, só que ela não tem todas as ferramentas que a versão paga, né? Então, você pode ou usar o GitHub de forma gratuita para hospedar o seu código-fonte dentro de um servidor, né? Ou você pode utilizar a versão paga com vários outros benefícios e incremental de ferramentas que vai te auxiliar em algumas questões aí quando vocês estiverem desenvolvendo, tá? O GitHub, pessoal, uma das coisas mais legais que eu acho dentro do GitHub é o trabalho comunitário, né? Às vezes a gente está trabalhando sozinho em algum lugar, dentro de uma empresa, dentro de um escritório, né, de desenvolvimento, e às vezes vocês se deparam aí com algum tipo de problema de algoritmo, um problema de lógica, alguma ferramenta que vocês ainda não sabem utilizar ou metodologia, né, de desenvolvimento. E aí, quando você participa, pega esse seu código que você está desenvolvendo, joga esse código para a comunidade, né? Ou seja, hospeda dentro do GitHub. As pessoas lá dentro, elas são muito, como que eu posso dizer para vocês? Elas são muito participativas, né? Eles pegam o seu problema, tomam aquilo como um desafio. Vamos lá ajudar esse cara, eu conheço, eu sei como trabalhar isso, né? Então isso é muito bacana, tá? Dentro aí do sistema, do GitHub, ok? Eu fiz um resumo aí para vocês, né? Ou seja, o Git, que vocês perceberam lá atrás, ele é um sistema de controle de versão, ou seja, ele é um programa que pode às vezes estar colocado dentro do que a gente chama de IDE, que eu já explico para vocês o que é, ou dentro de um codificador, tá? Como o VS Code, por exemplo, né? Ou e temos também o GitHub, que é um serviço web que oferece diversas funcionalidades extras aplicadas ao Git, tá? Ao sistema de versionamento do programa, tá bom? Mas a gente falou de versão, e vamos falar um pouquinho de versões com vocês, né? Vamos falar aí um pouquinho sobre tipos de versões, né? Afinal de contas, o que são versões, tá? Então você percebe que eu coloquei ali, ó, no primeiro quadradinho versão, e eu identifiquei para vocês 3 tipos de versões: uma versão de revisão, uma variante e uma de cooperação,
tá? Então, vamos entender o que são essas versões de softwares e para que elas servem, tá? Então, vamos falar um pouquinho da revisão, tá? Vocês estão olhando aí uma fila de computadores que eu coloquei aí para exemplificar para vocês, que são gerações diferentes de Mac, né? Então, quando a Apple ela passou por um tipo de problema e uma queda de vendas, né? Foram criados computadores com designs diferenciados, né? Então começa aquele iMac lá, aquele azulzinho lá na ponta, e vocês têm foram feitas revisões desses computadores até chegar na última versão, o último versionamento deste computador, que é esse último Apple aqui, esse Apple fininho que a gente tem aqui, ó, tá? Então começou desse, quando esse parou, né, começou esse, tá? Então o que acontece? Essa aqui era a versão 1.0. Poxa vida, não tá legal, vamos melhorar isso aí, tá? Foram para a versão 2.0. De repente foram lá para a versão 3.0. A 3.0 para mim era a mais bonita de todas, né? Mas ela era mais beleza do que qualquer outra coisa, né? Porque, pessoal, o computador era esse ovo aqui, ó, né? Então aqui era um pedestal e ficava uma tela na frente. Era lindo, né? Quando você olhava, era perfeito, né? Só que algumas coisas foram identificadas nesse sistema. Por exemplo, para trabalhar um upgrade, ou seja, melhorar uma memória ou fazer um upgrade de processador, era impossível nessa máquina, né? Primeiro porque ela era muito compacta, né? E surgiram alguns problemas de ventilação, esse tipo de coisa. Esse computador foi feito uma revisão, ele deixou de ser vendido, ele deixou de existir e passou-se para este aqui, né? Então a gente percebe que quando a gente faz uma revisão, o anterior deixa de ser ofertado e passa a ser ofertado um novo, tá? Então, quando a gente faz um versionamento, um dos motivos da gente fazer um versionamento pode ser realmente a correção de um bug, né? Ou a melhoria de um sistema. Então, esse sistema não estava mais sendo suficiente para o mercado, fomos para um sistema novo, né? Lançamos uma versão nova. Então, a revisão pode ser um dos motivos, a revisão do código pode ser um dos motivos da gente precisar fazer um versionamento, tá? Então, deste cara aqui para esse, para esse, para esse, para esse, até chegar no que é hoje, tá? Lá de 1998 até 2013 foi o que eu separei para vocês aqui. Tudo bem? Existe uma outra que eu comentei com vocês naqueles balõezinhos lá, que é a variante, tá? A variante não necessariamente, pessoal, precisa excluir a versão anterior, né? Elas podem coexistir. Vamos supor o seguinte: tem um carro chamado Honda Civic, né? Ao mesmo tempo pode existir um hatchback, né? Que é um carro mais esportivo, né? A gente pode ter que tem o seu público, né? Quem são o público, na verdade, dos hatchbacks, né? Mas o pessoal que gosta de esportividades, jovens, etc., né? Nós temos uma versão coupé, que é uma versão ainda esportiva, só que com um pouquinho mais de seriedade. Ele tem aí uma traseira, né? Ou seja, já é um carro um pouco mais maduro, né? E a gente tem o famoso carro do tiozão, né? O famoso carro do tiozão lá é o sedã, né? Então são três carros que você pode ter no mercado ao mesmo tempo, tá? Eles podem coexistir. Isso na área de desenvolvimento, pessoal, ela também é um fato, existe também,
né? Então, por exemplo, existe um aplicativo no mercado que é desenvolvido pela TOTUS chamado Proteus, né? O Proteus ele pode se adequar através de versões diferenciadas que coexistem, tá? Ou seja, eu tenho um Proteus que trabalha com pequenos negócios, tá? O Proteus ele é um programa que trabalha com administração de empresas, ou seja, ele faz tudo, tá? Ele controla estoque, faz contabilidade, faz a parte de RH, faz a parte de DP, faz a parte de logística, faz tudo, tá? Mas existe a diferença entre a administração de um pequeno negócio ou de um médio negócio, né? E a administração de um grande negócio, né? Como, por exemplo, um Magazine Luiza, né? Ou o supermercado do seu Zé ali da esquina, né? Então, existem diferenças de aplicabilidade, de uso dos programas, né? São programas diferentes? São, sim, eles são adequados a determinada realidade. Então, por exemplo, o seu Zé do bar ou da padaria ali no mercadinho, ou mercadinho, ele utiliza, por exemplo, Proteus na versão single, né? Vamos pegar aí que o Pão de Açúcar, por exemplo, o Magazine Luiza ou as Casas Bahia, a versão single não atende, né? Então eles já vão para a versão, por exemplo, plena, né? Ou a versão master, tá? Então você pode ter versionamentos, mas aonde as versões são mantidas dentro do mercado, tá? Elas não são excluídas como no caso da revisão, tá? A revisão é um motivo de você fazer um versionamento onde você exclui a versão anterior. Quer dizer, ela existe, mas ela não é mais usada, tá? Então a outra que a gente tem é a variante que é possível se usar em diversos momentos, tá bom? A outra coisa interessante que é possível se trabalhar dentro dos versionamentos é a cooperação, tá? Então a cooperação ela funciona da seguinte forma, né? Vocês viram ali que eu coloquei o nome dos tutores, né? Então a gente tem o tutor Rolf ali, o tutor Rolf, pessoal, ele fez uma coisa muito bacana. Ele foi lá e desenvolveu o código-fonte, ou seja, o código base, né, do meu aplicativo, tá? Foi ele que apareceu com a ideia de fazer um aplicativo para uma locadora de veículos, tá bom? Só que o professor, o tutor Felipe, o tutor Arthur e o tutor Sóstenes são sócios do Rolf, né? E eles queriam fazer melhorias dentro do programa, tá? Então, o aplicativo do Rolf, ele é a versão 1.0, tá? A do Felipe é a versão 2.0, a do Arthur é a 3.0 e a do Sóstenes é a 4.0. Cada um fez uma coisa. Então a gente percebe lá com o bonequinho, só para exemplificar para vocês, o do Rolf lá ele está super simplesão. Aí o Felipe decidiu, eu vou colocar um óculos nesse bonequinho. O Arthur foi lá e decidiu colocar uma barba. E o Sóstenes chegou e falou assim, eu acho que ficaria bem uma cartolinha nesse cara, né? E aí, através de um processo que a gente faz dentro da área de desenvolvimento, chamado Merger, né? É possível a gente transformar todas essas 4 versões dos aplicativos em um único aplicativo, tá? Então ele pega todas as características que foram alteradas no programa do Rolf e coloca num único código automaticamente, tá?
Esse processo, então, ele é um processo chamado de Merger. Tá? Olha, pessoal, eu tenho uma equipe inteira de desenvolvimento, todos eles trabalhando em módulos de um sistema chamado Proteus, nesse caso desse módulo da TOTUS, né? Onde eu tenho uma equipe fazendo a parte de contabilidade, eu tenho uma equipe fazendo, né, uma parte que é a parte de logística, uma equipe fazendo a parte de comercial, e no final de tudo eu tenho que ter um único aplicativo, tá? Então eu posso fazer isso criando as versões diferenciadas. Eu tenho a versão base, eu tenho a versão Felipe, eu tenho a versão Arthur e eu tenho a versão Sóstenes, tá? No finalzinho eu faço um processo que a gente chama de merger e eu tenho um único aplicativo só. Então esse aplicativo chamado Git, né? Ele possibilita para vocês fazerem um merger das versões diferenciadas dos programas, tá? Pessoal, não fiquem preocupados, falem assim, olha, Tuon, poxa, eu consegui entender o conceito teórico sobre o uso do Git, né? Entendi direitinho como trabalha com o GitHub, né? Mas eu não sei aplicar porque ainda não chegou à unidade curricular do uso de desenvolvimento, né? Pessoal, mas está na porta aí, tá? Então, por que a gente está fazendo? Por que eu estou entrando hoje com esse conteúdo para vocês? Aproveitando o gancho que a gente estava falando sobre o VS Code, que ele tem um Git incorporado, ou seja, ele já tem esse programa Git dentro da engineer dele, dentro da programação dele, né? Então, é possível você trabalhar com versionamentos lá. Então, eu tenho, então, essa possibilidade aí de trabalhar dessa forma que eu estou mencionando para vocês. Agora, poxa, como eu vou fazer isso? Aí eu vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho, tá? Para os apressadinhos, lá na frente eu já coloquei um link onde o professor, o tutor Arthur, ele desenvolveu 2 vídeos aí de como você faz para começar a trabalhar com Git, com versionamentos de aplicativos, tá bom? Então, mais para frente aí vocês vão ver um pouquinho, e quando vocês começarem a desenvolver os aplicativos de vocês, por enquanto vocês estão trabalhando apenas com banco de dados, né? Então, quando vocês começarem a trabalhar dentro do aplicativo de vocês, vocês vão começar a compreender um pouquinho mais do conceito prático do uso do Git. Por enquanto, o que a gente precisa de vocês é que vocês entendam esse conceito do uso do Git, tá? Que é um sistema de versionamento de aplicativos. Tá? Então, quando os tutores ou os professores lá na sala de aula chegarem para vocês e falarem assim, olha, o interessante é que o Eclipse, né, esse programa aqui que trabalha com linguagem de programação, ele trabalha com Git, ou o VS Code trabalha com Git, então pelo menos vocês já sabem do que ele está falando, né? O Git é um programa que faz versionamento de aplicativos. Ele ajuda vocês a trabalhar na organização dos aplicativos, otimizando o espaço e facilitando o trabalho em grupo, tá? Vamos para o próximo slide aqui. E é o que eu falei para vocês, ó. Dicas de vídeos para conhecer mais sobre o Git e o GitHub. Então, nós temos aí 2 endereços, são 2 vídeos do YouTube que foram desenvolvidos pelo tutor Arthur, né? Então, o que eu falei para vocês, eu vou estar mandando essa apresentação para vocês poderem apenas clicar em cima desse vídeo, né? Eu assisti um pouquinho do primeiro vídeo antes de começar esse webinar com vocês, né? Então, eu achei que está muito legal, pelo menos um pouquinho que eu assisti, não consegui assistir tudo ainda. A hora que terminar esse webinar aqui, eu vou entender um pouquinho mais, eu vou assistir todos os 2 vídeos para ver, para poder dar uma opinião para vocês mais para frente.
Mas, geralmente, o professor Arthur faz uns vídeos muito bacanas, muito simplificados, né? É muito refinado, né? O que ele faz? Ele refina o conhecimento dele para que ele chegue no nosso nível, né? Então, são bem legais por causa disso. É um vídeo passo a passo, tipo isso, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora, pessoal, de editores de códigos. É o que a gente chama de IDE, tá? Desculpa, gente, eu voltei para editores de código. A gente acabou de falar de editor de código agora, tá? Agora a gente vai falar dos IDEs, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre o IDE, pessoal. O IDE ficou lá na frente. Eu voltei a minha apresentação. Desculpa, gente. Nós só falamos um pouquinho do VS Code, né? E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os outros, né? Os outros que a gente tem aí, né? Nós temos aí o Sublime, tá? O Sublime é um editor de código, pessoal, assim como o VS Code, tá? Ele é mais para quem estiver escrevendo na linguagem Python, tá? Algumas coisas que são diferentes, existem coisas que são em comum, por exemplo, do VS Code com o Sublime, e tem coisas que são itens. Cada um tem, na verdade, cada um desses carinhas aqui tem as suas propriedades, né? Às vezes tem alguns que tem no VS Code, tem outros que não tem no Sublime, e por aí vai, tá bom? Tem alguns que são específicos para trabalhar com determinada linguagem, tá? E por aí vai. Então, geralmente, quem vai programar em Python gosta muito de utilizar o Sublime para trabalhar com Python, tá? Apesar de que algumas pessoas, eu até coloquei aqui, apesar de algumas pessoas acharem que o Sublime Text é uma IDE, né? Na verdade, ele é um editor de código. Então, algumas pessoas, elas acabam tendo a mesma opção, a mesma ideia do VS Code, tá? Então, o VS Code tem um grupo que acha que é um editor de código, tem outro que acha que é um IDE. No Sublime acontece a mesma coisa. Por quê? Porque o Sublime, assim como o VS Code, é possível vocês colocarem algumas ferramentas e implementar algumas coisas para que o Sublime fique um pouco mais inteligente, tá? Mas ele não deixa de ser um editor de texto, não seja um editor de código, tá? Pessoal, então é aquilo que eu falei para vocês, editor de código é aquele cara muito mão na massa mesmo, é o programador raiz, tá? É aquele cara que vai ter que digitar muito código, tá? Não existe mecanismos de automação assim como existe dentro de uma interface IDE, tá? Que eu já explico para vocês o que é, tá bom? Ele realça a sintaxe, ou seja, conforme você está escrevendo, ele trabalha com cores diferentes, tá? Para vocês poderem identificar hierarquias, né? Ele complementa os códigos que vocês estão escrevendo, ou seja, você começa a escrever alguma coisa, ele vai lá e termina para você, quando ele percebe o que você está escrevendo, tá? E aí eu comentei com vocês, né? Apesar de algumas pessoas acharem que o Sublime Text é uma IDE, que já já vocês vão saber o que é, na verdade ele é um editor de código, tá? Tem um outro que é interessante também, que é o Atom, né? É um editor de texto de código aberto, tá? Disponível para as 3 plataformas também, Linux, macOS e o Windows, tá? Ele também ele foi desenvolvido pelo GitHub sob a licença do MIT, tá? Pessoal, MIT é o Massachusetts Institute of Technology, tá? Ou seja, é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts,
tá? É uma das mais famosas faculdades que existe, universidades que existem no mundo, né? Então, os maiores gênios na área nas suas respectivas áreas acabam indo para o MIT, na área tecnológica, né? Acabam indo para o MIT para estar exercendo sua graduação lá, né? E como tem pessoas que trabalham muito, estudam muito e têm grande capacidade de desenvolvimento tecnológico, várias coisas que acabam sendo criadas são criadas e licenciadas pela própria universidade. Por quê? Porque tudo que você desenvolve dentro do teu período acadêmico pertence à academia onde você pertence à faculdade onde você está, né? Então, e a faculdade acaba se beneficiando por isso também, né? Ela oferece toda a consultoria e todo o suporte tecnológico e técnico, né, para que a pessoa desenvolva um projeto científico e no final desse projeto científico, o direito dela, a licença de uso é de propriedade da universidade, tá? A ferramenta foi criada usando Electron, que é uma linguagem, e tecnologias web, como HTML, JavaScript e CSS, tá? Ele também tem realce de sintaxe, todos têm, tá, gente? Realce de sintaxe. Vai ser mencionado isso o tempo todo, e complementação inteligente de código também, porque todos têm, tá? Mas como é uma característica de cada um desses, eu acabei repetindo aqui dentro da apresentação, tá? Tem um erro de português ali no último item, mas tudo bem. Uma das vantagens desse editor de código é a facilidade para instalar extensões, ou que a gente chama de pacotes, né? Desenvolvidos com Node.js, tá? É uma aplicação JavaScript. O outro que a gente tem, que é um editor de código, é o Brackets, tá? É um editor de código criado pela Adobe System, ou seja, pessoal, a Adobe mesmo, a pessoa que a empresa do Photoshop, do Illustrator, do InDesign, né? Então eles criaram um editor de código deles, né? Que chamado Brackets, que ele é um sistema proprietário, tá? Ou seja, tem direitos, tá? Assim como o Atom esse editor também é um software de código aberto, tá? Com licença do MIT, porém atualmente é mantido pelo GitHub, pela Adobe e outros desenvolvedores open source, tá? Apesar de ser código aberto, ele tem uma licença proprietária, tá? Ou seja, o código fonte dele, o código base dele é de alguém, né? Mas quando você, a partir do momento que você desenvolve alguma alteração dentro desse aplicativo, você pode desenvolver uma aplicação dentro desse aplicativo, né? E eles não têm nenhuma restrição quanto isso. Por isso que eles falam que é um código open source, tá? Um código, na verdade, um código aberto para modificações, tá? A ferramenta foi criada usando Electrons, tá? E tecnologia web, como HTML, JavaScript e CSS também, tá? Então, como eu falei para vocês, permite realce de sintaxe, complementação inteligente de código, né? Ele é multiplataforma, ou seja, dá para vocês instalar em qualquer sistema operacional, né? E uma das grandes vantagens é que, gente, como foi trabalhado pela Adobe, trabalhar com o front-end dentro desse codificador é absurdo, tá? É muito, muito, muito fácil, tá bom? Mas e o Dreamweaver, eles não estão desenvolvendo mais? Eu não entendi. O Dreamweaver, eles não estão mexendo mais ou eles só estão mexendo nesse... Kátia, tá bem ruim aqui, acho que tem um som, eu não sei se é uma televisão, alguma coisa assim que tá por trás e tá atrapalhando. Fala de novo para mim. O Dreamweaver, eles não estão atualizando mais? Então, Kátia, tão ainda, né? Mas eu não sei se você percebeu, mas parece que a comunidade está meio que abandonando ele, né? Não sei se você vem sentindo isso, né? Sim. Tem, né? Mas digamos assim que depois que foi criado, depois que a Adobe acabou comprando a Macromedia era quem desenvolvia o Dreamweaver, o Flash, o Fireworks,
etc., né? Quando a Adobe comprou os aplicativos, comprou a empresa inteira, na verdade, né? A Macromedia inteira. A Macromedia foi para o buraco e a Adobe assumiu tudo, né? Eles acabaram, como que eu posso dizer, aos poucos se desfazendo das tecnologias, né? A gente não sabe até hoje se é o que a gente às vezes comenta, se a tecnologia deles foi comprado para que ele morresse mesmo, né? Eu particularmente, eu gosto muito do Dreamweaver, Ele é né? bom. Uso até hoje o Dreamweaver, porque eu acho que tem algumas coisinhas ali que é muito. É lógico, eu não uso a interface gráfica dele, eu uso a interface Code, mas tem alguma coisa que é muito bacana, né? Por exemplo, trabalhar com Code Fusion, que é um trabalho que a gente faz para TV, dentro do Dreamweaver era muito bacana trabalhar, né? Então, eu ainda gosto, mas que ninguém nos ouça, apesar que isso está sendo gravado e certeza as pessoas vão assistir. Mas eu gosto dele, acho que era um sistema bacaninha, né? Sei lá. Adobe, não sei o que ela tem na cabeça, não. Vamos lá. Ele tem suporte a várias linguagens de programação rodando sobre o sistema Windows. Também é possível utilizar o Linux via o Winehouse de Syntax, ou seja, é um módulo do Linux. O projeto Notepad++ foi hospedado no soundforge.net, tá? sourceforge.net, onde foi baixado mais de 27 milhões de vezes. Ou seja, ele ganhou 2 vezes o prêmio SoundForge Community Choice Award. É um Notepad++, gente. Ele é muito, 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 muito usado ainda. Dentro da comunidade, tá? Eu particularmente ainda gosto muito do Notepad++, né? Na verdade não é mais aqui no Brasil, né? Na verdade o nome é Notepad++, né? E eu acho ele com uma interface bacana, ela é uma interface modificável, né? Eu gosto bastante, né? Sou suspeito para falar. Mas confesso para vocês que depois que eu conheci o VS Code, eu acabei meio que ficando meio que apaixonado aí pelo VS Code, porque ele facilita muito a vida, principalmente na área de desenvolvimento, tá? Não só da escrita do código HTML, por exemplo, tá? Ele foi escrito em cima do Notepad++, é um programa, foi escrito em cima do C++, tá? Por isso Notepad++. E tá aí como ferramenta gratuita, se vocês quiserem utilizar no lugar do VS Code e dos outros que a gente mencionou aqui. Pessoal, a gente não está vendo todos, tá? A gente está vendo os mais usados aí, tá bom? E agora, finalmente, a gente vai falar do ambiente de desenvolvimento integrado. Enquanto o VS Code não, enquanto os ambientes, os codificadores que a gente conheceu agora, trabalha simplesmente com códigos e trabalha com autocompletar, ou seja, você está aí desenvolvendo um aplicativo e ele completa alguns comandos para vocês. Existem alguns ambientes que são chamados de ambientes de desenvolvimento integrados, que na verdade são programas criados para programadores, né? Então, elas são chamadas de ferramentas IDE, né? Ou seja, Integrated Development Environment, né? IDE é um programa de computador que une características e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software, com o objetivo de agilizar o processo de criação da aplicação, né? Então, pessoal, quando você trabalha com um ambiente IDE, você não está trabalhando com um code, você está trabalhando com um texto, né? O programa já trabalha com a linguagem de programação diretamente. Então, ele escreve trechos de desenvolvimento para vocês, né? Então, ele não se atém a só completar códigos, né? Então, ele executa operações e ele trabalha
criando códigos junto com vocês, facilitando a vida de vocês, compartilhamento de ambiente de programação, etc. Tá? Então, digamos assim, você tem lá um bloco de notas, só comparação besta, tá? Você tem um bloco de notas onde você anota números e você tem um Excel que é um cara que faz milhares de contas e milhares de formas e trabalha com BI, etc. Tá? Então, são duas coisas completamente diferentes uma da outra, tá ok? Cabe a vocês, pessoal, dentro da vida de programadores de vocês, né, saberem com o que vocês vão trabalhar, tá? Então, quando vocês forem procurar uma ferramenta, tentem saber se essa ferramenta ela é um ambiente de desenvolvimento integrado, um IDE, ou se ele é simplesmente um codificador de texto, tá? Codificador de texto, então lembra, ele vai no máximo autocompletar para vocês. Na hora que você digita um div, ele faz /div. Né? Na hora que você dá um comando, ele encerra o comando, né? Enquanto isso, né, esse ambiente integrado, IDE, ele permite para vocês estarem chamando comandos, chamando bibliotecas, chamando funções, tá? Então, pessoal, é um ambiente completo para o programador. Isso agiliza muito o processo de programação, tá bom? Já já a gente vai ver um pouquinho, mas o ambiente que a gente vai utilizar dentro do nosso curso, pessoal, é o Eclipse, tá? No próximo módulo aí, a gente vai estar, na próxima unidade curricular, é com esse IDE que a gente vai estar trabalhando, tá? Então, coloquei até uma tabelinha aí para vocês, fiz a comparação dos dois para vocês. Ó, ambiente, o IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado, é um programa de computador que reúne características e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software, com o objetivo de agilizar esse processo, tá? Enquanto o editor, tá? Um editor de código-fonte é um programa de edição de texto, projetado especificamente para editar o código-fonte de um programa de computador. Tá bom? Então, basicamente, é um autocompletar aí, né? Então, você percebe que ali eu tenho o VS Studio, tenho o Eclipse e o NetBeans dentro do IDE, esse ambiente de desenvolvimento. E lá nos codificadores eu tenho o Notepad++, o VS Code e o Vim. Agora, vocês perceberam uma coisa? Né? Eu tenho o VS Code nos dois lados, tá? Então, eu tenho aqui, ó, percebe que o logo é a mesma, ó. Então, aqui eu tenho o Visual Studio, né? São dois logos diferentes. E eu tenho o Visual Studio também, né? Então, eu tenho aqui e tenho aqui. Por quê? Porque é meio que aquela coisa, né? Tem gente que acha que o VS Code ele é IDE, e tem gente que acha que o VS Code ele é um editor de código-fonte. Eu, particularmente, tenho a minha ideia, né? Eu acho que o VS Code ele é um editor de código-fonte. Eu acho que ele não é, apesar de você conseguir instalar, incrementar várias coisas nele, eu acho que ainda ele não passa de um editor de código-fonte, tá bom? Ele não é um ambiente IDE, tá? Um ambiente de desenvolvimento, tá? Mas tem gente que diz que não, né? Tudo bem, vamos entrar em discussão. Temos o Vim também, que ele é um codificador, né? Então, é por isso que dentro do nosso curso, por que a gente não trabalha só com um codificador e um ambiente de desenvolvimento IDE, né? Onde você cria os seus programas? É porque dentro do nosso curso do Senai, pessoal, a gente queria que vocês conhecessem várias interfaces, tá ok? Então, existem interfaces que vocês percebem que vocês trabalham com banco de dados, né? Que vocês fazem toda a parte de relacionamento dos bancos de dados, tem os codificadores e tem os ambientes de desenvolvimento, tá?
O nosso ambiente de desenvolvimento dentro do nosso curso, pessoal, nosso IDE, que foi colocado dentro do curso do Senai de vocês, foi o Eclipse, tá? Porque como a gente vai trabalhar com a linguagem Java, o Eclipse, putz, é o cara para trabalhar com Java, tá bom? Então, é com ele que nós vamos trabalhar, tá? O ambiente de desenvolvimento, nosso ambiente de desenvolvimento vai ser o Eclipse, tá? O Eclipse, pessoal, a gente já conversa já já, mas ele é muito legal porque, assim, ele é meio que um Lego, tá? Você quer trabalhar, por exemplo, com Python, por exemplo, dentro do Eclipse, é você instalar um plugin, ou seja, você instala uma ferramenta nele, né? E aí ele passa a trabalhar com aquela linguagem de programação que você escolheu, né? Então, hoje em dia, se fala para você, se vocês forem consultar a internet em busca da plataforma IDE mais utilizada hoje no mercado, eu diria para vocês que é realmente o Eclipse. Tá? O pessoal utiliza muito essa plataforma de desenvolvimento. Tá? Bom, como eu falei para vocês, o ambiente de desenvolvimento que a gente vai trabalhar aqui, ele é o Eclipse. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, onde eu parei. Acho que foi aqui que eu parei. Então é o Eclipse, tá? Mas aí eu coloquei alguns ambientes aí para vocês conhecerem, né? Então você tem aqui entre dezenas e dezenas, viu, gente? Tem muito mesmo, tá? Então eu coloquei um aqui para trabalhar com que é o que nós vamos trabalhar, o outro é o NetBeans, que é possível você trabalhar também, o Code Error, né? Tem o PHP Storm, que é para trabalhar com PHP. Então tem vários ambientes de desenvolvimento integrados aí no mercado, tá? Coloquei aqui para vocês, às vezes as pessoas confundem os diversos conceitos a eles associados, e de fato é muito útil usar uma ferramenta IDE para nos ajudar no processo de desenvolvimento. E vamos analisar o que eles têm de bacana, tá? O ambiente IDE é diferente de um ambiente de codificação, pessoal, eles têm controle de erros, ou seja, você pode identificar bug dentro do seu sistema de forma automática, coisas que os codificadores não fazem, né? Então, por exemplo, você está escrevendo um código HTML, tá? Ou você está escrevendo um código dentro de um codificador de texto, né? Nem todos têm o que eles chamam de debug, né? Onde você pode procurar problemas ou erros dentro da aplicação, tá? Então isso já tem dentro do IDE. Outra coisa que são bibliotecas de comandos internos, tá? Então lá dentro tem um monte de bibliotecas que vocês podem consultar essas bibliotecas, tá? Verificar o que tem, qual ferramenta você precisa para usar para uma determinada aplicação, tá? O visual também deles geralmente é bastante amigável, tá? E a possibilidade de vocês colocar um monte de plugins, que são programas que vocês anexam ao ambiente IDE de vocês, que vocês podem utilizar para, até coloquei aqui, turbinar a ferramenta de vocês, tá? Então, vocês têm essa possibilidade aí de estar fazendo essa instalação dentro de uma ferramenta IDE, tá? Compatibilidade com linguagem. Algumas ideias são desenvolvidas especificamente para atender a necessidade de uma linguagem específica. Um exemplo desse tipo de ideia é a ferramenta IntelliJ voltada para a linguagem Java, né? É o que eu comentei com vocês, tá? O ambiente IDE é focado no uso de ferramentas, ou seja, caso vocês não tenham uma ferramenta, tem IDE que permite para vocês instalarem plugins e bibliotecas, né? Como, por exemplo, o Eclipse, que a gente vai utilizar. Se vocês quiserem, de repente, programar em uma outra linguagem que não seja o Java, vocês podem instalar um plugin dentro dele que permite para vocês programar em Python, PHP, etc. Tá bom?
Então, isso é possível dentro do ambiente IDE, tá? Impacto na performance. O impacto na performance de um sistema é realmente algo a qual o desenvolvedor deve estar atento, tá? Quando vocês forem escolher um ambiente preparado para vocês, tá? Em dadas circunstâncias, é importante saber antecipadamente se a ideia consome muito recursos da máquina ou não, né? Então, gente, isso é uma coisa que vocês precisam tomar muito cuidado. Por quê? Porque você pode ter uma... Vamos pegar, por exemplo, o Eclipse, né? O Eclipse é uma plataforma que a gente vai usar para programar, que ela é super tranquila para instalar no computador de vocês, né? Só que aí chega uma hora que você vai instalando tanta coisa nela que ela acaba ficando pesada. Porque a hora que você sobe a aplicação do Eclipse, ele levanta junto todos os plugins que vocês instalaram nele, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Vou colocar um exemplo para vocês. Eu jogo aqui em casa eu gosto muito de trabalhar com simuladores, trabalhar não, né, gente? Brincar com simulador. Eu utilizo um simulador chamado Fly Simulator, que é um simulador de voo de avião, por exemplo, né? Tem um outro simulador também aqui, que é o Farmville, não, Farm Simulator, né? Então, eles são aplicativos que, quando você compra esses aplicativos, são aplicativos razoavelmente, entre aspas, né? Bem entre aspas mesmo, razoavelmente leves, tá? Só que, com o passar do tempo, poxa, eu não quero só esse avião, eu quero colocar mais um. Ah, eu acho que eu quero não só o mapa do Brasil, mas eu quero colocar todo o mapa dos aeroportos, de todos os aeroportos dos Estados Unidos, por exemplo. Gente, ele vai tomando volume, que quando você carrega o jogo, né, ele fica absurdo na hora de você processar as informações, né, na hora de você carregar. Ou seja, você acaba com a sua memória RAM, acaba com a sua memória de vídeo, acaba com tudo, né? Mas é por causa dos plugins que vocês acabaram instalando dentro daquele determinado aplicativo, tá? Então, uma das coisas que você precisa tomar muito cuidado é realmente com isso, tá? Então, o impacto da performance de um determinado sistema vem do uso desse sistema. Se você tem certeza que você não vai utilizar um determinado incremento, né, desinstale esse incremento, né? Não deixe ali nativo dentro da sua aplicação, porque senão ele vai consumir muito, tá? Então, aproveitem não, observem a performance sempre do aplicativo IDE que vocês estão utilizando, tá? Então, avaliem se realmente é necessário utilizar, por exemplo, um Eclipse, se de repente não é interessante utilizar um NetBeans, né? Então, verifica aí, olhem para a linguagem que vocês vão utilizar e olhem também para as necessidades de aplicações que vocês vão ter dentro desse sistema, tá? Por exemplo, eu tenho aqui comigo, por exemplo, se eu for trabalhar em Java, com certeza eu trabalho com Eclipse, tá? Então, é porque o Eclipse é nativo, né? Então, por exemplo, se eu for trabalhar com outra coisa, como, por exemplo, o PHP, eu já vou procurar uma IDE que trabalha com PHP. Né? Dá para mim aplicar um plugin para trabalhar com outra linguagem dentro do Eclipse? Dá, claro que dá. Mas eu estou aumentando o peso do meu sistema. Então, ele vai ficar com um sistema para trabalhar com aquela determinada linguagem e ele vai levantar o sistema para trabalhar com a outra também, né? Que é a nativa dele. Tá? Então, procurem fazer essa avaliação se a comodidade e a performance estão sempre unidas, né? A comunidade é minha de trabalhar num sistema operacional aliás, sistema operacional não, desculpa. A comunidade minha de trabalhar num sistema de desenvolvimento que eu acho bacana, né? Então, isso é uma questão de comodidade. Ah, estou acostumado a utilizar com o ambiente do Eclipse, né? Só que agora eu estou precisando trabalhar com outra linguagem, que não é nativa do Eclipse. Eu vou ter que instalar um plugin,
né? É confortável para mim trabalhar com o Eclipse, mas será que o peso da ferramenta não vai atrapalhar no meu desenvolvimento? Será que não é melhor eu trabalhar com uma ferramenta que tem aquela linguagem que eu estou precisando de forma nativa, né? Que ela foi preparada para trabalhar com aquela determinada linguagem? Então, pessoal, tem que colocar isso na balança quando vocês forem trabalhar com determinadas ferramentas IDE, tá? Então, quando forem fazer a escolha, façam a escolha conscientemente, tá? Não emocionalmente, ok? Pessoal, eu estou escutando barulhinho de mensagens aí, é hora que daqui a pouquinho eu já vou para as mensagens, tá? Utilitários de automação, editor de texto, autocompleter, isso é tudo que ele tem, tá? Então, por exemplo, os IDEs têm utilitários de automação para automatizar processos, tá? Ele é editor de texto? Sim, também. Ele tem autocompleter, ele tem debugger, que é localização de erros, ele tem refatoração, ele faz pesquisa de código. Se você não lembra um código para determinada função, você pode pesquisar dentro dele, tá? E eu coloquei ali, esses recursos são muito importantes para considerar no momento da escolha da IDE, ideal para trabalhar em seu projeto, tá? Não existe plataforma IDE perfeita, tá? Não existe. O programador ele vai ter que ter a cabeça aberta para sempre estar procurando uma interface que ali é o que eu falei para vocês, tá? Facilidade no uso, qualidade e performance, tá? O Eclipse, que é a IDE que a gente vai trabalhar dentro do nosso curso, originalmente ela foi criada pela Business Machine Corporation, tá? Ou comumente conhecido como IBM, lançada em 7 de novembro de 2001 sobre a licença EPL, Eclipse Public License. Foi desenvolvido em Java, o orçamento para desenvolvimento da IDE ultrapassou a barreira dos 40 milhões de dólares. Posteriormente, depois que a IBM criou a ferramenta, ele doou o código-fonte para a comunidade em open source, ou seja, tá? A ferramenta é gratuita, tá? O Eclipse é uma ferramenta totalmente baseada em plugins, ou seja, você pode ir montando um Lego, um Frankenstein de plugins, tomando sempre cuidado com o peso, performance. Em outras palavras, significa que o programador pode utilizar para desenvolver em outras linguagens, como, por exemplo, C++ ou PHP, tá? Ele pode fazê-lo a partir da instalação de plugins, que ficou redundante, né? Que eu já disse lá em cima. O download dessa ferramenta poderá ser realizado no site www.eclipse.org.org, só desculpa. Pessoal, já vão lá no sitezinho do eclipse.org, já baixem a ferramenta Eclipse, olhem para a carinha dela, digam um oi e comecem a criar a Hello World, fazendo programaçõezinhas básicas. Isso vai ser muito legal para vocês, para quando vocês realmente entrarem na área de desenvolvimento dentro da unidade curricular 12, para que vocês estejam ambientados dentro da ferramenta do Eclipse, tá? Então, se quiserem já baixar e brincar com ela, fiquem à vontade, tá? Então, peguem coisinhas como, entrem lá no site, pegam lá coisinhas básicas em Java, desenvolva lá printa lá uma mensagenzinha, né? Fazem uma soma de duas variáveis e imprime. Então, dá uma olhadinha lá, pessoal, para ver como realmente vocês podem começar a brincar com a ferramenta para se familiarizar ou se ambientar no uso dessa ferramenta aí, que é o Eclipse. Tá bom? Obrigado, pessoal. Que quem deu essa palestra para vocês foi o tutor. Na verdade, palestra não, esse webinar foi o tutor Tuon.
Eu vou estar com vocês aí para frente em alguns outros webinars aí que a gente vai estar fazendo, todas as terças e quintas, tá? Cada dia falando de um assunto. Eu não sei se os representantes não, se os monitores das turmas de vocês já passaram aí o roteiro dos webinars que a gente vai ter aí durante o passar do curso, aliás, o passar da unidade curricular, do tema de vocês, tá? Nós já fechamos todos os webinars até o dia 10 de dezembro já, né? Eles vão acontecer todas as terças e quintas, terças-feiras a partir das 19 horas e quintas-feiras a partir das 14 horas, tá? A gente procura não estender muito os webinars, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta. Aqui, o Diego, o problema do Dreamweaver, a licença é muito cara. Diego, é cara, tá? É cara mesmo, tá? Vamos aprender algum framework? Sim, tá? A gente vai fazer algumas indicações para vocês. O Diego já instalou aí, pô, Diego, da hora, tá? E agora que o Diego começa a dar uma namoradinha aí no Eclipse, tá? Vê algumas coisinhas que você consegue fazer, faz umas brincadeirinhas aí, né? Dá uma olhada lá no material de vocês, já vai começar a entrar alguns tutoriais lá para vocês aí, desenvolvido pelos tutores aí do nosso curso, tá? E já comecem a se familiarizar com eles, tá? Pessoal, eu vou encerrar aqui. Ah, fez mesmo, Kátia, fez mesmo. Ele deixou já lá dentro dos materiais, né? E é o que eu falei para vocês, os materiais são muito legais, tá, gente? Então, principalmente, direi para vocês, começa aí pelos tutoriais de Java, né? E assistam o tutorial que eu estou deixando disponível nessa apresentação para vocês, tá? Que é os tutoriais do Arthur falando sobre o GitHub, tá? Falando sobre versionamento de aplicativos, tá? Então, o conceito teórico é aquilo que vocês viram, tá? As formas, o porquê a gente faz os versionamentos, quais são, o que nos leva a fazer os versionamentos, né? Ou pode ser uma divisão de trabalho, ou pode ser um versionamento, né? Aliás, desculpa, um versionamento não, ou pode ser que você realmente está evoluindo o aplicativo e abandonando a versão anterior, ou realmente que você tem produtos diferentes para consumidores diferenciados, né? Então, veja um pouquinho sobre o Git lá nos vídeos do Arthur, para que vocês possam não só ficar na parte teórica, mas também para vocês poderem, de repente, já começar a fazer o cadastro no GitHub de vocês e fazer algumas brincadeiras lá dentro e até mesmo conhecer o trabalho de outras pessoas, né? Porque assim como eles veem o seu trabalho, vocês veem o trabalho de milhares de pessoas dentro do GitHub, né? E com a coisa principal, vocês podem contribuir, né, com a comunidade de desenvolvedores, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu estou encerrando aqui a gravação, tá? E o próximo plantão, aliás, o próximo plantão não, o próximo webinar vai ser nessa terça-feira às 19 horas, tá? Então, não percam, tá? E logo, logo o pessoal vai estar passando para vocês aí o tópico da webinar da terça-feira à noite, tá bom? Um abração, pessoal, fiquem bem. E eu vou encerrar aqui, parar a gravação, e sobre o conteúdo que a gente estudou hoje, eu vou estar tirando algumas dúvidas que vocês têm e tiverem, tá bom? Um abração, gente, até mais, tchau, tchau.